Aleluia. Davi era um homem que fazia valer a palavra de Deus. Se a gente pudesse identificar marca, talvez a principal marca de ação em Davi. Na ação, Davi fazia valer o que Deus tinha dito. Saul, seu antecessor, sabemos disso muito bem, foi pela morte de Saul que Davi assumiu o trono de Israel. Saul não foi assim, bem ao contrário. No final da sua vida, a Bíblia diz que ele consulta uma feiticeira da terra de Endor. Endor, nós nos lembramos agora, ficava ali no pé do Monte Tabor, a leste da terra, ou na região de Israel. Saul vai consultar a feiticeira de Endor, fazendo um contorno. Ele tem que passar pela terra de Sunem, justamente o território onde estavam acampados os filisteus, que iriam guerrear contra ele, e que no final da história iriam matá-lo. Mas Saul contorna o território em que o inimigo está acampado para ir consultar uma bruxa. Saul faz uma saga, ele se lança a uma viagem, uma verdadeira viagem. Mas todo o esforço de Saul canalizado para essa viagem, na verdade deveria ter sido canalizado para o exercício da piedade, da busca do Senhor. Isso Saul não fez. Ele canaliza seus esforços para passar por um território em oculto, contornando, até chegar diante de uma bruxa para saber do futuro. Davi é o exato oposto. Davi é um homem, como eu disse a vocês, que luta para que a palavra de Deus aconteça. Saul é o homem que faz a vontade dele se estabelecer. Davi é o homem que faz a vontade de Deus se estabelecer. Os dois, então, na verdade, são grandes guerreiros, cada um a seu modo. Saul é o guerreiro de Saul. Davi é o guerreiro de Deus. Está todo mundo lutando por alguma coisa. Aliás, isso é uma síntese da história humana. Todo mundo está lutando por algo. Alguns lutam por Deus, outros lutam por si, outros não sabem nem pelo que estão lutando, mas estão lutando por alguma coisa. 1 Samuel capítulo 31 diz para nós que no tempo em que os filisteus estavam acampados em Sunem, Israel estava acampado junto ao monte Gilboa. Os filisteus atacam a montanha de Gilboa. O exército de Israel sai fugindo pela montanha. Diga-se de passagem, um maciço montanhoso enorme, com 13 quilômetros de comprimento e 9 quilômetros de largura. Aquilo era um colosso. Então nós vemos um exército fugindo pela montanha, o exército de Deus, porque o seu rei, dentre outras coisas, é um homem apartado de Deus. E esse rei Saul acaba por se suicidar, lançando-se, diz a Bíblia, sobre a própria espada. Ele está com medo dos flecheiros filisteus, diz a Escritura. 3 filhos de Saul morrem em combate: Jonatas, Abinadab e Malquizua. Os israelitas das cidades próximas do Monte Gilboa, os israelitas que não faziam parte do exército de Saul, que não estavam diretamente envolvidos na guerra, fogem também, abandonam as cidades por medo de os filisteus, que já tinham vencido o exército, agora se voltarem contra as cidades, atacando-as. E de fato os filisteus vêm. O povo de Israel foge das cidades próximas ao Monte Gilboa. Os filisteus vêm avançando, se apossam das cidades do Vale de Israel. A derrota de Saul diante dos filisteus, diz a Bíblia, é uma derrota que afeta diretamente um grande número de cidades do norte de Israel. É um estrago, é uma ruína aquilo. Enquanto isso, onde estava Davi? O homem de Deus, que lutava pela vontade de Deus, pelas coisas de Deus. A Bíblia conta para nós que quando os príncipes de Aquis
que se uniriam com os demais filisteus, Aquis era rei filisteu, que se uniria com os demais filisteus para lutar contra Saul. A Bíblia diz que quando os príncipes de Aquis ou Aquis, dependendo da transliteração, desconfiaram de Davi, eles exigiram que Davi e seus homens fossem dispensados da guerra. Então Davi sai do território filisteu. Nesse tempo Davi estava por lá, fugindo de Saul. Vocês lembram que Saul por um longo tempo ficou tentando matar Davi, e Davi vai buscar abrigo entre os filisteus. Davi está lá com Aquis ou Aquis e volta, expulso pelos príncipes dos filisteus, para uma cidade de Israel que é Ziclag. Quando Davi e seus homens retornam a Ziclag, que período turbulento. A Bíblia diz que Ziclag tinha sido atacado pelos amalequitas. Os filisteus em guerra contra Saul vencem o exército de Saul, atacam cidades do norte de Israel. Enquanto isso, Amaleque está atacando Ziclag, mais ao sul. Os amalequitas, diz a Bíblia, capturam as mulheres, as crianças dos homens do exército de Davi e queimam a cidade de Ziclag. Davi, quando retorna para Ziclag, ele está enfim de volta para a terra de Israel, depois de anos fugindo. O que ele encontra é a cidade dele destruída, em chamas, parte já em cinzas. Inclusive as mulheres de Davi tinham sido levadas cativas. A Bíblia diz, em 1 Samuel capítulo 30, que Davi e seus homens choraram até não terem mais forças para chorar. Que desolação. Os homens de Davi quase o apedrejam. Davi fica profundamente angustiado, mas, diz a Bíblia em 1 Samuel 36, Davi encontrou renovação de forças no Senhor. As crianças dançaram hoje aqui. Eu pulo bem alto, uso minhas mãos e pés para adorar ao Senhor. Davi era um homem que sabia fazer isso. E quando você consagra as forças ao Senhor, é porque você reconhece que as forças vêm do Senhor. Agora Davi está reconhecendo que o Senhor é poderoso para fazer alguma coisa no meio de todo esse caos, todo esse contexto absolutamente turbulento em que Israel se encontra, inclusive Davi. Davi consulta ao Senhor por meio do sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque. Aimeleque, sacerdote lá da terra de Nob, que tinha sido morto por ordem de Saul. Vocês lembram que Doeg, o Edumeu, está lá preso na terra de Nob, quando Davi, em sua fuga de Saul, busca socorro, comida com Abimeleque, o sacerdote. Doeg denuncia isso para Saul. E Saul manda que sejam mortos Aimeleque e todos os sacerdotes da terra de Nob. Os sacerdotes do Senhor são cruelmente assassinados. Davi agora consulta o sacerdote que escapou da carnificina, Abiatar, filho de Aimeleque. Davi está perguntando para o Senhor: Senhor, o que eu devo fazer? Essa é a grande questão. Senhor, o que eu devo fazer? Os filisteus o expulsam. Israel está em guerra, já sendo derrotado. A cidade de Davi está queimada. Senhor, o que eu faço? E o Senhor, por meio da estola sacerdotal de Abiatar, diz a Davi: vai, persegue os amalequitas e você vai reaver mulheres, crianças e bens. A Bíblia diz que Davi obedece à voz do Senhor e tudo o que o Senhor falou se cumpriu. Vai, guerreia, sê valente. Em meio à busca pelos amalequitas, o nosso Deus é um Deus de provisões sobrenaturais. A Bíblia está repleta disso. Ele só precisa achar quem creia, quem seja da fé.
Em meio à busca pelos amalequitas, porque na verdade, Davi não sabe para que lado eles foram. Ele vai reaver mulheres, crianças e bens, mas só tem uma pergunta: onde estão eles? E Davi sai à procura. Deus intervém, colocando um servo egípcio, que era servo de Amalequita, era escravo de Amalequita. Esse homem fica doente e é abandonado no campo pelo seu senhor Amalequita. Esse servo é encontrado por Davi e seus homens, e em troca da sua própria vida, ele dá para Davi a dica, ele entrega o ouro, ele mostra exatamente o caminho por onde os amalequitas tinham ido. 1 Samuel capítulo 30, verso 17 diz: Davi e seus homens massacraram os amalequitas, atacando-os durante toda a noite e todo o dia seguinte, até o entardecer. Nenhum deles escapou, exceto 400 rapazes que fugiram montados em camelos. Davi recuperou tudo que os amalequitas haviam tomado e resgatou suas 2 esposas. Não faltava coisa alguma, nem pequena, nem grande, nem filho, nem filha, nem qualquer outra coisa que havia sido tomada. Davi trouxe tudo de volta. Também recuperou todos os rebanhos, e seus companheiros os levaram à frente dos outros animais. Este despojo pertence a Davi, disseram. Se Davi, em 1 Samuel capítulo 27, faz de Ziclag sua casa e sua base militar, Davi vai definindo, e Davi foi um grande estrategista quanto aos territórios de Israel. Ele vai definindo a fronteira sul-sudoeste. Agora ele vai realizar um primeiro grande ato administrativo, enquanto está definindo a fronteira sul-sudoeste, na verdade sul-sudoeste. Dos seus 600 homens, diz a Bíblia, 200 estavam exaustos, não conseguiram transpor, ou não conseguiriam transpor, o ribeiro de Besor e seguir na caçada dos amalequitas. Davi deixa esses 200, parte então com 400 homens para resgatar seus familiares, os familiares dos homens e do próprio Davi e seus bens. Quando Davi e os 400 retornam vitoriosos, recuperando mulheres, crianças, bens, alguns homens do grupo dos 400 queriam que os despojos pertencessem somente a eles, guerreiros. Que os despojos de guerra ficassem só para aqueles que foram à batalha. Portanto, os 200 que estavam esgotados e ficaram em Ziclag não teriam direito a nada. Só receberiam de volta mulheres e filhos. Nenhum dos despojos, ou nada dos despojos dos amalequitas, lhe seria dado. Mas Davi reprova esse pensamento. Davi traz de volta a lei da divisão da presa. Não foi Davi quem a instituiu, isso era coisa do Antigo Testamento. Davi traz de volta isso à memória dos seus homens. 1 Samuel capítulo 30, verso 24. Quem lhes dará ouvidos quando falam desse modo? Dividiremos igualmente entre os que foram à batalha e os que guardaram a bagagem. E eu disse já a vocês que Davi reavivou esse tema da divisão, a lei da divisão da presa, porque por ordem do Senhor, a Moisés em Números 31 e a Josué, isso está relatado em Josué capítulo 22, por ordem do Senhor, os despojos de guerra deveriam ser repartidos meio a meio entre aqueles que iam para a batalha e aqueles que ficavam. E o princípio é belíssimo. Deus, olha, se alguém quer saber viver em paz, busque o Senhor, porque Deus sabe como fazer uma sociedade funcionar bem. O princípio que está aqui é maravilhoso. Quem luta com Davi, não luta apenas por Davi e por si, luta por toda a nação. Mas também quem fica para dar apoio, para servir de apoio, não está cuidando apenas de si.
Todos estão cuidando de todos. E devem ser vistos assim. A lei da divisão da presa valoriza quem fica na retaguarda. A lei da divisão da presa reafirma que o povo é um só povo diante do Senhor. Aqueles que estão na frente da batalha e aqueles que estão na retaguarda. Aqueles que intercedem. Que não tem como ir. Já contei para vocês da intercessão de mamãe. Quando mamãe ficou já idosa, por muito tempo ela orou e ainda ela continuou orando, dizendo para o Senhor: Senhor, eu não pude ir para o campo missionário, faça de pelo menos um dos meus filhos um missionário. E por 12 anos ficamos fora daqui. Há aqueles que podem ir, há aqueles que não irão. A lei da divisão da presa valoriza a todos e reafirma a unidade do povo de Deus. Se nós pensamos na realidade de igreja, nós temos exatamente isso. Pessoas que ficam na vanguarda, no apoio, fazem isso em favor de todos e devem fazer isso em favor de todos. Perdão, pessoas que ficam na retaguarda e pessoas que ficam na vanguarda, na frente, vão, atacam o inimigo, fazem isso lutando por si e lutando por todos os demais. São todos por todos, não é um por todos e todos por um, são todos por todos para a glória de Deus. Quem luta com Davi, luta por si, luta por seus familiares, luta por Davi, luta pela nação, luta por Deus. Quem fica para dar apoio, até gostaria de ir, mas não pode. Luta por si, luta por seus familiares, luta pelos que lutam indo na frente, luta por toda a nação, luta por Deus. Davi, com os homens que vão, representa todas as lideranças realmente ungidas por Deus. E traz à nossa memória um texto do Novo Testamento, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versos 12 e 13. Irmãos, honrem seus líderes na obra do Senhor. Eles trabalham arduamente entre vocês e lhes dão orientações. Tenham, vamos dizer isso juntos, tenham grande respeito e amor sincero por eles, por causa do trabalho que realizam. Davi está liderando e está indo na frente. Aos que lutam com Davi na vanguarda, aos que ficam na retaguarda, representando todo o povo de Deus. E a continuação do texto de 1 Tessalonicenses 5 é esta: vivam em paz uns com os outros. Irmãos, pedimos que advirtam os indisciplinados, encorajem os desanimados, ajudem os fracos, sejam pacientes com todos. E ainda Romanos capítulo 12, verso 4. Da mesma forma que nosso corpo tem vários membros e cada membro uma função específica, assim é também com o corpo de Cristo. Somos membros diferentes do mesmo corpo e todos pertencemos uns aos outros. Essa semana eu estava eu não vou identificar, num lugar aqui em Aquidauana, porque meu carro apresentou um problema seríssimo no pneu. O pneu podia soltar a qualquer momento. Foi num dia de manhã. Já estou dizendo em que tipo de lugar eu estava, né? Só não vou dizer qual. E eu saí com a pessoa que estava resolvendo o problema. E a pessoa disse assim: olha, ele falou lá de um pecado grave, terrível, que eu não vou citar. Se a pessoa quer fazer isso com a vida dela, isso é problema dela. Eu disse: negativo. Dentro do carro dele. Eu disse: negativo. Sociedade é teia.
O que um faz afeta toda a sociedade. Não existe minha vida no mundo. Aliás, é bom a gente lembrar lá da conversa de Abraão e Deus sobre a destruição de Sodoma e Gomorra, né? Se houver, no final, quantos justos? 10. Se houver 10 justos, diz Deus, eu poupo as cidades. Ó, a vida de um afeta todo mundo. Está dando para entender? Não existe eu no mundo. Existe nós. O meu pecado afeta a vida de todo mundo. Se Deus encontrasse 10 justos em Sodoma, não a destruiria. A justiça de 10 salvaria a cidade inteira. Porque a sociedade, aos olhos de Deus, é assim. É teia. Aliás, voltemos mais um pouquinho no tempo. O pecado entrou no mundo porque todos pecaram originalmente? Não. Um pecou. E sua mulher. E todos nascemos em pecado, na fraqueza. Eu estava falando para aquele jovem senhor, o negativo, que você está falando não é verdade. Sociedade é teia, o que um faz afeta a vida de todo mundo. Por isso, conservadores, entre aspas, lutam por princípios morais para a sociedade inteira, porque isso afeta a vida de todo mundo. Se a nossa sociedade ainda não foi destruída com o justo juízo, é porque ainda há pessoas confiando que Deus é o Deus que dá força para vencer o pecado. Não é gente cheia de justiça própria, é gente que depende do Senhor e diz: sim, ó Deus, o Senhor é o Deus que nos livra do pecado. É fortíssima essa fala de Paulo em Romanos capítulo 12. Somos membros diferentes do mesmo corpo e todos pertencemos uns aos outros. Você pode olhar bem no olho do seu irmão, e aqui a gente não está falando de casamento não, hein? Paulo não está falando de casamento. Paulo não está falando de unidade conjugal em Romanos. Não é isso. Não neste capítulo. Ele vai falar isso no capítulo 7. Romanos 12 não trata absolutamente disso. Você pode olhar bem no olho do seu irmão e dizer: eu sou seu, você é meu? Altamente comprometedor isso. Para casado é fácil. Mas Deus não está falando de casamento. O texto está falando de sociedade. Que sejamos juntos, amando-nos e servindo ao Senhor. Voltemos ao relato da morte de Saul e vamos para a sequência final. Há alguns fatos dignos de nota aqui. No dia seguinte à batalha dos filisteus contra Israel, a Bíblia diz que os filisteus encontram os cadáveres de Saul e de seus 3 filhos. Eles vencem os israelitas fogem pela montanha de Gilboa. Os filisteus atacam as cidades do norte, mas retornam ao campo de batalha. Vocês lembram que as cidades do norte já estavam vazias, o povo tinha fugido. Eles retornam lá para pegarem os despojos, verem os corpos mortos, aquela coisa toda. Eles encontram os cadáveres de Saul, dos 3 filhos de Saul, cortam a cabeça de Saul, diz a Bíblia, desfilam com ela e com as armas de Saul pelos templos dos filisteus e pelo meio das cidades. Então a cabeça de Saul vira um troféu para os filisteus. Até que colocam as armas de Saul no templo da deusa Star ou Astarote.
Se a gente compara 1 Samuel capítulo 31 e 2 Samuel capítulo 21, a gente vai entender que os corpos de Saul e de seus filhos ficaram pendurados no muro de uma praça na cidade de Bet-Sean. Então, enquanto a cabeça de Saul está desfilando lá pelo território filisteu, os corpos dele e de seus filhos estão pendurados também como troféu no muro, para apodrecer à vista de todo mundo. Mas havia homens eternamente gratos a Deus pela vida do Saul, que outrora era o Saul ungido. Era o Saul lá no início do reinado, era o Saul que dependia de Deus, que ouvia a voz de Deus, que seguia Samuel, o profeta. Os homens de Jabes de Gileade. Na primeira ação de Saul como rei de Israel, Saul convocou todo Israel para defender Jabes de uma ameaça terrível, que era Naás, o amonita, tratado como uma verdadeira serpente. O homem era terrível. Saul vence Naás, diz a Bíblia. Em 1 Samuel 11, verso 13, Saul enche a boca e diz: neste dia, ó Senhor livrou Israel. Esse é Saul no início do reinado. O Senhor livrou. Na convocação para a guerra, primeira guerra de Saul, liderada por Saul, na convocação para a guerra, Saul usa a mesma figura que tinha aparecido lá no livro de Juízes, lá com o ultraje cometido justamente pela tribo de Saul, a tribo de Benjamim, com a concubina do levita, aquela história terrível. Saul usa a mesma figura. O corpo da mulher foi esquartejado pelo levita, requerendo providências, porque ela tinha sido violentada por homens da tribo de Benjamim. E o levita, portanto o homem da tribo de Levi, convoca Israel, mandando partes do cadáver de sua concubina, dizendo: olha, vocês vão deixar impune isso que fizeram com minha mulher. É assim agora em Israel. Agora em Israel a violência à mulher, a estupro em Israel, é isso. Saul usa a mesma figura, mas não de um corpo humano. A Bíblia diz que ele esquarteja 2 bois e manda os pedaços para as tribos de Israel. A Bíblia diz que o Espírito Santo veio sobre Saul. Saul não está fazendo nada na carne. A primeira convocação para a guerra feita por Saul é de um Saul tomado pelo Espírito de Deus. Ele despedaça os bois, envia os pedaços pelas tribos de Israel, convoca todo Israel para a luta contra Naás, o amonita, portanto uma luta contra os amonitas. Saul diz em 1 Samuel 11, verso 7: isto é o que acontecerá aos bois de quem se recusar a seguir Saul e Samuel na batalha. Vamos à guerra, Israel. Os homens de Jabes de Gileade agora têm isso e outros feitos notáveis, positivos de Saul em mente. Não poderiam esquecer os gloriosos feitos do Senhor por mão de Saul. Coisa linda, né, irmãos? Eles estão honrando a boa memória de Saul. Saul no final vai enfiar pés pelas mãos. Isso foi dito no início da mensagem. Mas os homens de Jabes trazem à memória: espera aí, houve um momento em que esse homem lutou as guerras do Senhor. Não podemos deixar que o cadáver dele continue pendurado lá, apodrecendo em desonra. Vamos fazer alguma coisa. O comentário da Bíblia Shed, eu acho muito bonito, sobre essa ação dos homens de Jabes. A Bíblia Shed chama a ação que eles vão empreender de uma epopeia, que é uma das mais heróicas e comoventes epopeias de todo o Antigo Testamento. A Bíblia vai exaltar o heroísmo dos homens de Jabes, dizendo: quando os habitantes de Jabes de Gileade souberam o que os filisteus haviam feito a Saul, todos os seus guerreiros mais valentes viajaram a noite toda para Bet-Sean, a cidade em cujos muros os corpos de Saul e seus filhos estavam. Viajaram toda a noite para Bet-Sean, baixaram do muro da praça, ou seja,
possibilidade real de guerra aí. Os corpos, local público, os corpos de Saul e seus filhos, levaram os corpos para Jabes, para o território deles, onde os queimaram, possivelmente porque já estavam em avançado estado de decomposição. Cremação não é hábito, nunca foi na história de Israel. Depois enterraram os ossos debaixo de uma tamargueira em Jabes e jejuaram durante 7 dias. Homens corajosos para honrar os gloriosos feitos do Senhor na vida de um homem. Bet-Sean ficava a 20 quilômetros de Jabes. Realmente era uma viagem. Os homens de Jabes fizeram uma jornada, portanto, de e de volta 40 quilômetros apenas para honrarem a memória de Saul. Bet-Sean era uma cidade fortificada, não era uma cidade sem muros, era uma cidade murada, fortificada, tanto que os cadáveres estavam no muro, com uma praça no interior. Os homens de Jabes tiveram que invadir a cidade, entraram nela possivelmente antes do amanhecer, para resgatarem corpos que estavam em decomposição. Levaram os cadáveres para Jabes, queimaram os cadáveres. Disse a vocês, judeus comumente não praticam cremação. Eles dizem que o corpo não pode ser destruído, pois a alma se separaria, isso na teologia judaica, lentamente do corpo durante a decomposição. Mas os valentes de Jabes de Gileade fazem isso, certamente por causa do estado avançado de decomposição, e era algo já público. Talvez também porque a cabeça de Saul, diz a Bíblia, depois de todo o desfile que fizeram pelos templos, pela praça, tiraram as armas, parte da vida de Saul, do corpo de Saul, digo, lá do templo de Estar, levaram para o templo de Dagon. Isso aparece em 1 Crônicas 10:10. Quanto mais rápida para a teologia judaica a separação de alma e corpo, pior. Mas nesse caso, por uma questão de honra, foi melhor. O que importa, na verdade, aqui é que os homens de Jabes são gratos pelos feitos do Senhor, por meio da vida até daqueles que se foram. Davi vai entoar um cântico sobre isso, o famoso hino do arco. Davi consegue separar, e essa é uma percepção na vida de homens e mulheres que andam com Deus. Davi consegue separar os tempos. Ele consegue olhar para uma pessoa e dizer, puxa, houve um tempo em que aquela pessoa era muito usada pelo Senhor. Ainda que agora ela não seja, como isso dói. Davi consegue enxergar isso. Davi consegue separar os tempos na vida dos outros. Davi consegue viver intensamente a emoção de cada momento. Isso é uma lição para nós. Porque há pessoas que vivem vidas extremamente amarguradas, porque não conseguem mais se lembrar das bondades que receberam. Guardam mágoa, guardam rancor, porque olham para uma determinada pessoa que as feriu no passado e só conseguem olhar a ferida, não conseguem olhar mais nada. Davi não era assim. Davi conseguia olhar os tempos. Houve um momento em que, puxa vida, você foi uma bênção. E a Bíblia diz que por causa dessa sensibilidade, dessa percepção, Davi chora a derrota de Saul e chora a derrota do rei como sendo derrota da nação inteira. Outra percepção importante: se a liderança de um povo está em declínio, para Davi, todo o povo está em declínio. Se a liderança da nação está em declínio, a nação está em declínio. Então ele vai lamentar o fato de que a nação caiu na mão do inimigo.
na figura do seu rei e dos seus soldados. Percepção do corpo. Davi tinha muito clara a percepção do corpo. Diga comigo, o corpo de Cristo. A sociedade. Davi tinha muito claras essas coisas. Quem aqui quer ter um coração rancoroso? É fácil. Esqueça o que de bom aconteceu. Esqueça o bom. E Satanás trabalha nesse sentido, né? Ele quer que o nosso coração se prenda às coisas negativas. Mas aqui, Davi entoa um lamento. E quem olha para o lamento diz, meu Deus, Saul era o homem mais nobre do mundo. Quanta nobreza em Saul. Esse canto é um lamento profundo de Davi, que Davi entoa em Ziclag, na cidade que estava queimada. A Bíblia diz que pranteou, 2 Samuel 1,17, pranteou Davi a Saul e a Jonatas seu filho com esta lamentação, determinando que fosse ensinado aos filhos de Judá o hino ao arco, o qual está escrito no livro dos justos. A tua glória, ó Israel, foi morta sobre os teus altos, como caíram os valentes. Não o noticieis em Gate, uma grande cidade de Filisteia, nem o publiqueis nas ruas de Asquelon. E aqui Davi vai citando territórios dos filisteus, foram os filisteus que venceram Saul. Para que não se alegrem as filhas dos filisteus, nem saltem de contentamento as filhas dos incircuncisos. Montes de Gilboa, o local por onde o exército de Israel fugiu. Montes de Gilboa, não caia sobre vós nem orvalho, nem chuva, nem haja aí campos que produzam ofertas, pois neles foi profanado o escudo dos valentes, o escudo de Saul, que jamais será ungido com óleo. Sem sangue dos feridos, sem gordura dos valentes, nunca se recolheu o arco de Jonatas, nem voltou vazia a espada de Saul. Saul e Jonatas, queridos e amáveis, tanto na vida como na morte, não se separaram. Eram mais ligeiros do que as águias, mais fortes do que os leões. Vós, filhas de Israel, chorai por Saul, que vos vestia de rica escarlata, que vos punha sobre os vestidos adornos de ouro. Como caíram os valentes no meio da peleja, e agora as donzelas cantam. Jonatas sobre os montes foi morto. Angustiado volta Davi, estou por ti, meu irmão Jonatas, tu eras amabilíssimo para comigo, excepcional era o teu amor, ultrapassando o amor de mulheres. E aí cantam os rapazes, como caíram os valentes e pereceram as armas de guerra. E todos cantam em Israel, como caíram os valentes e pereceram as armas de guerra. Davi volta da vitória sobre os amalequitas, traz de volta a esposa e bens. Fica 2 dias em Ziclag, no meio daquela destruição toda. Ao 3º dia, um filho de uma amalequita vai ao encontro de Davi. Traz 2 itens. A coroa e um bracelete de Saul. Traz para Davi. O filho da amalequita começa a contar mentiras, diz a Bíblia. Ele diz que foi lá para a montanha de Gilboa por acaso. Ele não tinha nenhum plano específico, mas aconteceu de ele ir parar lá no local onde tinha acontecido a carnificina do povo de Israel. É mentira pura. A Bíblia conta repetidamente que os amalequitas eram saqueadores. Tinha acontecido uma guerra, os amalequitas tomavam conhecimento disso, lá iam eles saquear os despojos. Na verdade, ele retornou ao campo de batalha em busca de despojos, de restos de guerra. O amalequita inventa uma segunda versão da morte de Saul, diferente do que 1 Samuel 31 e 1 Crônicas 10 dizem. Esses textos dizem que Saul se matou. O amalequita inventa uma outra história.
Ele diz que para Davi que Saul pediu que ele o matasse. A história dele é mentirosa, mas esse encontro do amalequita, do jovem amalequita com Davi, demonstra o que Davi claramente vê. Preste muita atenção no que Davi vê. Davi olha para aquele homem, para aquele jovem, e diz: eu estou diante de alguém que não teme a Deus. Eu estou diante de alguém que não teme se levantar contra um ungido de Deus. Por que isso? Porque o homem traz 2 itens de Saul, coroa e bracelete. Davi não fica nem um pouco lisonjeado, nem com a coroa, nem com o bracelete que o rapaz traz. Davi não está à venda. Davi não está à venda. Davi não é comprável por lisonjas. Lisonjas de quem não teme a Deus. Lisonjas de quem não teme em fazer uso daquilo que pertenceria ao ungido do Senhor. Davi não se encanta com essas coisas. A Bíblia diz que Davi simplesmente manda os soldados dele: matem esse rapaz. Ele não tem nenhum temor de Deus. Diferente de Saul, que desobedece a Samuel, oferece o sacrifício a Deus sem permissão, porque os covardes estão deixando sozinho. Davi não quer absolutamente nada com quem não é leal. Saul teme ficar sozinho e por isso afronta a Deus. Ora, se os homens estão indo com medo, não são leais a Saul, não estão prontos para combaterem com ele na guerra. Saul desobedece a ordem de Samuel, profeta, lá no finalzinho da história de Saul. Desobedece a ordem de Samuel. Samuel tinha dito: me espera chegar, vou oferecer o sacrifício, então você vai para o campo de batalha. Saul não espera. Vê que o exército está debandando, com medo. Deus ainda não havia recebido sacrifício nenhum. Saul diz: espera aí, deixa eu oferecer eu mesmo o sacrifício. Saul quer lealdade dos desleais, Davi não. Davi quer os leais. E este é um fato na narrativa bíblica. Temor a Deus. Quem aqui teme o Senhor? A gente pode encher a boca e dizer: eu temo a Deus. Temor a Deus sempre, na narrativa bíblica, na história bíblica, sempre implica em lealdade a homens de Deus, a mulheres de Deus. Ah, eu temo a Deus, só não sou leal. Você não teme a Deus. Davi diria: você? Eu não quero nem você comigo no exército. Temor a Deus, na história bíblica, sempre implica em lealdade a homens, a mulheres de Deus. Davi não precisa ter ao seu lado, ele não quer. Ele não quer no exército quem não teme a Deus. E aquele homem amalequita se apresenta, ele se inclui, ele diz: olha, eu também sou do exército de Israel. Davi disse: você é do exército de Israel. Você que toma, que saqueia coisas do rei, você é do exército de Deus. Ao que parece, logo depois da morte desse amalequita, que Davi compõe o hino ao arco. Depois desses 3 dias de luto, Davi abandona o lamento, pergunta ao Senhor: Senhor, e agora? Resgatei minha esposa, filhos, bens, esposa, filhos e bens dos meus homens, trouxemos tudo de volta para Ziclag. E agora, o que o Senhor quer que eu faça? Deus não vai dizer para Davi reconstruir a cidade. Não era tempo de reconstruir a cidade. E não era tempo de reconstruir Ziclag, porque, diz o profeta, repetindo a fala do Senhor: os meus pensamentos não são os vossos, nem os meus
caminhos os vossos caminhos, assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos que os vossos caminhos. Sabe o que Deus diz para Davi? A cidade dele, que era a sua base, está destruída, queimada a fogo. Aqui a expressão é poética, não é mera redundância. Queimada a fogo. Deus diz: não reconstrua Ziclag, reconstrua Israel. Te assenta no trono e reconstrói a nação inteira. Meu Deus, Deus é muito maior nos seus planos que os nossos planos, meus irmãos. Meu Deus, quem imaginaria uma loucura dessa nesse momento da história? Para onde o Senhor o envia? Minha esposa pregou sobre Caleb quarta-feira. Para onde o Senhor o envia? O Senhor envia Davi agora para a mesma cidade povoada pelos gigantes anaquins que Caleb, também da tribo de Judá, mesma tribo de Davi, que Caleb, homem de Deus, havia conquistado. Deus diz: vai para a terra do teu ancestral. Ele era um homem valente, um guerreiro. Vai para lá e assenta no trono. É para a gente dar glória a Deus, porque essa é a nossa história. A gente está achando que Deus vai só restaurar uma coisinha na nossa vida, restaurar um relacionamento que está rompido. Negativo. O Senhor quer restaurar todas as áreas da vida. Ah, eu estou com uma conta aqui que eu não consigo pagar. Meu nome foi lá para a Serasa. Aleluia. O Senhor pode limpar o teu nome. Limpa nome Serasa. O Senhor é poderoso para limpar o nome. Mas muito mais que isso, Ele é poderoso para fazer com que o teu celeiro se enche e você tenha com quem repartir. Deus diz para Davi: Davi, é hora de você mais uma vez andar nas pegadas do teu ancestral Caleb. Deus te entregue para Davi Abigail, viúva de um homem tolo, extremamente tolo, chamado Nabal, que era um descendente também de Caleb. Deus entregou a sábia mulher Abigail para Davi, a ex-esposa de Nabal, descendente de Caleb. Agora, Deus não está entregando um descendente de Caleb, ou digo, uma pessoa ligada a um descendente de Caleb para Davi. Deus está entregando para Davi a antiga cidade de Hebrom, conquistada por Caleb, e Deus vai definir, por meio de Davi, a cidade de Hebrom como capital do reino de Judá. Segundo Samuel capítulo 2, verso 1, então Davi perguntou ao Senhor: deverei voltar para Judá? O Senhor respondeu-lhe: sim. Para que cidade devo ir? E o Senhor respondeu: para Hebrom. Davi e as suas mulheres, Ainoã de Israel e Abigail, a viúva de Nabal do Carmelo, mais os seus homens com as respectivas famílias, todos vieram para Hebrom. Os líderes de Judá vieram dar-lhe as boas-vindas e coroaram-no rei sobre o povo de Judá. A partir de agora, então, quando Davi chega em Hebrom, Davi é coroado rei. Não de toda a nação, ainda não. Ele é primeiro o rei da tribo de Judá. Ainda que todo Israel tivesse em mente a promessa. 1 Crônicas 11, verso 1 diz isso. Israel sabia. Todo o Israel reuniu-se com Davi em Hebrom e disse: somos sangue do teu sangue. No passado, mesmo quando Saul era rei, eras tu quem liderava Israel em suas batalhas. E o Senhor, o teu Deus, te disse: você pastoreará Israel, o meu povo, e será o seu governante. Então todas as autoridades de Israel foram ao encontro do rei Davi em Hebrom, onde este fez um acordo com elas perante o Senhor. E ali, essa é a segunda etapa. Então, eu estou lendo 1 Crônicas capítulo 11, a partir do verso 1. Primeiro Davi vai reinar durante 7 anos e meio sobre Judá.
chega o dia em que toda a liderança de Israel vai lá. Eles sabiam. Eles dizem: Deus falou que você seria rei de todas as tribos. Nós sabemos disso. Já se passaram 7 anos e meio, mas agora faz uma coisa: seja rei sobre toda a nação de Israel. E diz o final do verso: e ali todos os líderes ungiram Davi rei de Israel, conforme o Senhor havia anunciado por meio de Samuel. 7 anos e meio Davi reina só sobre Judá. Mesmo Israel, sabendo da profecia, não apoiou de pronto, não pediu de pronto que ele se tornasse rei de toda a nação. Talvez, e aqui há uma possibilidade, olhando para o livro de Samuel, olhando para o livro de Crônicas, há uma possibilidade aqui que ela vai acontecendo meio que nas entrelinhas. Talvez porque os anciãos de Israel temessem o remanescente da casa de Saul. Havia membros da casa de Saul, essa é a impressão que a gente tem. Havia membros leais a Saul que não aceitavam Davi. Claro que Israel se achava perdendo. Isso faz lembrar o livro de Atos dos Apóstolos, quando a Bíblia diz que havia sacerdotes que creram em Cristo, mas não tornavam pública a sua fé por causa das autoridades. Porque, olha a crítica de Lucas em Atos: porque amaram mais a glória dos homens que a glória de Deus. O texto é claro. Agora parece que está acontecendo a mesma coisa durante 7 anos e meio, enquanto Davi reina só sobre Judá. Mas aquele período de 7 anos e meio sobre Judá, que a Bíblia chama de muito tempo, a Bíblia diz que é muito tempo, tem uma característica singular. Segundo Samuel 3, verso 1, a guerra entre as famílias de Saul e de Davi durou muito tempo. Olha que peculiar. Davi tornava-se cada vez mais forte, enquanto que a família de Saul se enfraquecia. Saul estava morto. O remanescente de Saul, a casa de Saul, estava em guerra contra a casa de Davi. Mas Deus estava levantando o homem segundo o seu coração. Aleluia. Anda com o Senhor. Eu não quero ser simplório, eu só quero ser objetivo. Anda com Jesus. Anda com o Senhor. No tempo certo, Ele vira o nosso cativeiro. Samuel, o profeta, a quem Deus usara para fazer a promessa a Davi. Preste muita atenção. Eu disse a vocês que ia para a sequência final, e eu estou na sequência final. Samuel, o profeta, a quem Deus usara para fazer a promessa de reinado sobre toda a nação a Davi, estava morto. Morto. Saul, o rei, por quem Davi lutara e a quem Davi foi absolutamente fiel por toda a sua vida, estava morto. Jonatas, filho de Saul e o melhor amigo de Davi, estava morto. Davi estava num momento de muita instabilidade emocional. Ninguém pense que Davi, um poeta, um compositor, alguém que compunha salmos, ninguém pense que Davi estava vivendo um mundo paralelo, um mundo de fantasia. Davi era muito pé no chão. A Bíblia deixa isso muito claro para nós. Davi está num contexto difícil quando sai de Ziclag para Hebrom, para assumir o trono e ficar lá por 7 anos em Judá e depois assumir o trono de todo Israel. Davi está num momento crítico. A casa de Saul, Saul morto, Jonatas morto, mas a linhagem de Saul, a casa de Saul, os homens de Saul, leais ao rei, ao finado rei Saul. A casa de Saul era liderada por um homem extremamente nobre, a quem Davi admirava demais, chamado Abner. Abner, filho de Ner. O detalhe é que Ner e Quis, pai de Saul, eram irmãos. Então Abner era prima em primeiro grau de Saul. A casa de Saul
estava sendo liderada por Abner, primo em primeiro grau de Saul, homem absolutamente leal à linhagem de Saul, e na cabeça de Abner, um descendente de Saul, já que Saul morrera, um descendente de Saul deveria assumir o trono de Israel. Estamos juntos no pensamento? Isso é o que está em jogo aqui. Abner, filho de Ner, tem um plano. Um descendente de Saul sobe ao trono. Apesar de Davi admirar Abner, a recíproca que não é verdadeira. Abner faz conchavos para depois de 5 anos coroar, 5 anos da morte de Saul, coroar um filho de Saul chamado Isbosete ou Esbaal, rei sobre todo Israel. O detalhe é que Abner sabia da profecia de Samuel. Ele sabia que o Senhor tinha escolhido Davi para ser rei sobre toda a nação, mas por anos Abner não tinha nenhuma intenção de fazer valer a palavra do Senhor. Depois ele vai ser morto à traição. Infelizmente ele plantou isso, porque zombou de Deus. Abner só vai mudar de pensamento, só vai abandonar o seu plano anti-Deus e pró seu sangue, sua casa, e é muito perigoso isso. Quando a gente passa a olhar para a nossa família, a nossa casa, como coisa mais preciosa que a casa e o reino e a família de Deus. Esse foi o grande erro de Abner. E por causa disso tudo caiu, inclusive Abner. Ele só vai mudar de pensamento quando depois de 2 anos no trono, Isbosete decepciona. Abner chega a colocar Isbosete no trono, depois de 5 anos da morte de Saul. Isbosete fica só 2 anos no trono, e fala algo para Abner, que o ira profundamente. 2 Samuel capítulo 3, a partir do verso 6. Enquanto transcorria a guerra entre as famílias de Saul e de Davi, Abner foi se tornando poderoso na família de Saul. Talvez houvesse um medo velado de que Abner mesmo, um medo dentro da casa de Saul, de que Abner mesmo subisse ao trono, tomando o de Isbosete. Vamos ver qual vai ser o desfecho da história. Saul tivera uma concubina chamada Rispa, filha de Aiá. Certa vez Isbosete perguntou a Abner: por que você se deitou com a concubina de meu pai? Opa! A concubina do finado rei, com ela se deita o próximo rei. Olha o que Isbosete está insinuando aqui para Abner. Você quer o trono? Eu vou voltar na narrativa. Saul tivera uma concubina chamada Rispa, filha de Aiá. Certa vez Isbosete perguntou a Abner: por que você se deitou com a concubina de meu pai? Abner ficou furioso com a pergunta de Isbosete e exclamou, ou seja, deu um berro: por acaso eu sou um cão a serviço de Judá? Até agora tenho sido leal à família de Saul, seu pai, e aos parentes e amigos dele, e não deixei que você caísse nas mãos de Davi. Agora você me acusa de um delito envolvendo essa mulher? Que Deus me castigue com todo rigor, se eu não fizer por Davi o que o Senhor lhe prometeu sob juramento. Ué, Abner, você sabia da promessa? Sabia da profecia? Como é isso? Por que você não agiu em cima do que Deus falou, Abner? Mas olha Abner se acusando então diante de Isbosete. Volto: que Deus me castigue com todo rigor, se eu não fizer por Davi o que o Senhor lhe prometeu sob juramento: tirar o reino da família de Saul e estabelecer o trono de Davi sobre Israel e Judá, de Dan a Berseba. Isbosete não respondeu nada a Abner, pois tinha medo dele. É um jogo político, né, meus irmãos?
O jogo de interesses agora no trono, ou pelo trono de Israel. Quando Abner quer o seu interesse, Isbosete busca o seu interesse, e Deus está encontrando no coração de um homem o interesse de lutar as guerras pelo Senhor. Esse homem é Davi. Não estou na obra de Deus por causa de mim. Não estamos. Estamos por causa do Senhor. É o Senhor. Esse é o coração de Davi. Por que você está na obra do Senhor? Essa é a pergunta que nesta noite nós fazemos olhando para a cruz de Jesus. Deus vai fazer, preste atenção nisso aqui. Essa mensagem não tem absolutamente nada de negativismo. 2022 para nós como igreja será um ano extraordinário. Não estou lançando palavras ao vento. Será um ano extraordinário, em que muitos dons e talentos poderão ser abundantemente usados na obra do Senhor. A pergunta é, para a glória de quem? A gente já tem que começar a fazer essa pergunta desde o final de 2021, porque o que vai acontecer em 2022 vai ser glorioso demais. Para a glória de quem? Vamos continuar esse tema domingo que vem. Para a glória de quem? Davi está interessado na vontade de Deus. Abner não, Isbosete não. Todo mundo quer poder. Davi quer Deus. Está perguntando para o Senhor tudo que ele deve fazer. Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? O que está no teu coração? Esse é Davi. Por muito tempo Davi não tinha mais profeta, não tinha o grande amigo, não tinha um nobre general. Meu Deus. General que vai se levantar como grande general de Davi, pelo amor da misericórdia. Joabe, falar do caráter de Joabe é um desprazer, né, gente? Davi o teve como general apenas por força das circunstâncias, e foi um calo nas chuteiras de Davi. Por muito tempo Davi não teve mais profeta, não teve o grande amigo, não teve o nobre general, não teve apoio da nação. A casa de Saul lhe fazia guerra. A pergunta que a gente faz, então, Davi, pelo amor de Deus, por que você ainda se interessa pela causa desse povo? Você está praticamente sozinho. Lá atrás, quando Ziclag foi conquistado, teus homens quiseram até te matar, te apedrejar. Por que você está se entregando, dizendo, Senhor, usa a minha vida? Apoiado em que, Davi? Com que propósito? Por que você luta por esse povo? Por que o trono de Judá e por que depois o trono de Israel inteiro? Davi não tinha um pensamento positivo. Você não vai encontrar isso na narrativa bíblica. Um positivismo fajuto, de terceira categoria. Pense positivo que vai dar certinho. Mãozinha para baixo. Não. Davi tinha a palavra de Deus. Uma promessa. Davi não estava emocionalmente histérico, ainda que estivesse num momento crítico. Deus tinha prometido algo por boca de Samuel e tinha dito para Davi: tu serás o pastor do meu rebanho, o meu povo de Israel. Essa era a figura do rei. O rei de Israel era o grande pastor da nação. Relembremos este princípio que já foi pregado aqui, pois esta mensagem já foi pregada aqui. Relembremos este princípio. A promessa de Deus para a vida de alguém
é a palavra da vida desse alguém. A palavra da vida. O Salmo 89, um dos maiores sábios da antiguidade foi Etã, o israelita. O Salmo 89 é de autoria de Etã. Etã escreve, a partir do verso 3, tu disseste, fiz aliança com o meu escolhido, jurei ao meu servo Davi, estabelecerei a tua linhagem para sempre, e firmarei o teu trono por todas as gerações. Olha o que Etã vai dizer no verso 19, salto para o verso 19, li 3 e 4 do Salmo 89, salto para o verso 19. Numa visão, falaste um dia, e aos teus fiéis disseste, espera aí Etã, que isso? Você sabe que houve uma visão, houve uma profecia, houve uma revelação? Sim, Etã sabia. E compôs um salmo em cima de uma profecia que foi dada a Davi. Ele está citando isso no Salmo 89. Numa visão falaste um dia, e aos teus fiéis disseste, cobri de forças um guerreiro, exaltei um homem escolhido entre o povo, ou dentre o povo, encontrei o meu servo Davi, ungi-o com o meu óleo sagrado, a minha mão o susterá, e o meu braço fará forte, nenhum inimigo sujeitará a tributos, nenhum injusto o oprimirá, esmagarei diante dele os seus adversários, e destruirei os seus inimigos. A minha fidelidade e o meu amor o acompanharão, e pelo meu nome aumentará o seu poder. A sua mão dominará até o mar, sua mão direita até os rios. Ele me dirá, tu és o meu Pai, o meu Deus, a rocha que me salva. Também o nomearei meu primogênito, o mais exaltado dos reis da terra. Manterei o meu amor por ele para sempre, e a minha aliança com ele jamais se quebrará. Firmarei a sua linhagem para sempre, e o seu trono durará enquanto existirem céus. Se os seus filhos abandonarem a minha lei, e não seguirem as minhas ordenanças, se violarem os meus decretos, e deixarem de obedecer aos meus mandamentos, com a vara castigarei o seu pecado, e a sua iniquidade com açoites, mas não afastarei dele o meu amor. Jamais desistirei da minha fidelidade. Não violarei a minha aliança, nem modificarei as promessas dos meus lábios. De uma vez para sempre jurei pela minha santidade, e não mentirei a Davi, que a sua linhagem permanecerá para sempre, e o seu trono durará como o sol, será estabelecido para sempre como a lua, a fiel testemunha no céu. Deus tinha feito uma promessa em favor de seu servo e em favor de seu povo, e Deus a cumpriria. Esta semana eu rejeitei um convite. Permaneço aqui. Deus tem promessas, e Ele é fiel para cumprir. Só precisa encontrar quem nele creia e quem obedeça. Só isso. Não são muitas elaborações, não são grandes coisas. Aliás, o salmista diz isso, né? Não me ocupei com grandes coisas, em coisas demasiado altas para mim. Senhor, meu coração não se elevou. Não me exercito em grandes assuntos, nem em coisas muito rebuscadas. É isso que eu estou procurando, o salmista diz. Eu fiz calar e sossegar minha alma, qual a criança desmamada sossega no colo da sua mãe. Assim é a minha alma para comigo. Senhor, meu coração não se elevou. Deus fez uma promessa. Deus é fiel para cumpri-la. Veremos este templo erguido. Todos os que somos da fé. Mas não apenas veremos o templo erguido, veremos o templo lotado. E mais que o templo erguido e lotado, veremos multidões se rendendo a Jesus Cristo, Senhor e Salvador.
Não veremos apenas pessoas de Aquidauana e Anastácio sendo salvas, libertas, curadas, restauradas. Vai vir gente de outras cidades, o Senhor falou. Virá gente de outras cidades para ouvir a palavra do Senhor. De Sião sairá a lei e de Judá o mandamento. Gente, mais gente para ouvir a mensagem do Evangelho. Ouvir que Jesus salva, que Jesus é o mesmo e opera milagres hoje. E o recanto? E a Pibal School? E tudo mais que Deus vai fazer, que vai abençoar nossos filhos, nossos netos, bisnetos, gerações adiante, marcando vidas. Essa semana eu vi uma foto muito linda de várias criancinhas, algumas de joelhos, outras de olhinhos fechados, sentadas nas cadeirinhas, num culto. Um culto infantil. Lindo aquilo. E suponho seja a professora daquelas crianças dizendo: assim serão meus filhos e meus netos, uma geração buscando ao Senhor. É isso que eu quero ver. Uma geração de crianças amando e servindo ao Senhor. Oh! E a música, e as danças. E quantos adolescentes e jovens vão dançar para Jesus? Vão adorar o Senhor. E quantos adultos que estão aí solitários, idosos que estão aí desprezados, desvalorizados, desonrados até mesmo por suas famílias. Quantos não encontrarão aqui em Cristo valor, aceitação, amor, restauração? Quantos? Quantos? A promessa feita por Deus a Davi. Este é o último parágrafo desta mensagem. Aplica-se integralmente a Jesus, Senhor, Salvador, e a cada um dos seus irmãos e irmãs que somos nós. A promessa feita a Davi é a palavra da nossa vida. A promessa feita a Davi é a promessa de um reino que começa agora. Jesus diz: o reino de Deus é chegado, está no meio de vós. Habita convosco e estará em vós. O reino de Deus é chegado e caminha para a consumação, que ocorrerá na ressurreição dos salvos e na glorificação. A promessa é um reino eterno que jamais passará. Já começou e caminha para a consumação, para o clímax. A consumação aqui nada tem a ver com o fim. Bem ao contrário disso. É a total exaltação desse reino. O último texto é este. Atos capítulo 2. Nós dissemos nesta noite: Espírito Santo, passa uma vez mais. Nós cantamos isso. Quando Pedro se levanta, depois que o Espírito Santo o fez cair na unção. Depois que Pedro se levanta, ele diz no verso 29, irmãos, permitam que vos diga com toda a clareza, o nosso antepassado Davi não se referia a si próprio. Os salmos que falam de Davi permanentemente no trono não falam de Davi apenas. Não é só isso que está em jogo. Irmãos, volto. Permitam que vos diga, diz Pedro com toda a clareza, o nosso antepassado Davi não se referia a si próprio, pois morreu e foi sepultado, e o seu túmulo ainda o temos entre nós. Mas era profeta e sabia que Deus tinha prometido com o juramento que um dos seus descendentes seria o Messias e se assentaria no seu trono. Prevendo isso, falou da ressurreição do Cristo,
que não foi abandonado no sepulcro e cujo corpo não sofreu decomposição. Deus ressuscitou este Jesus e todos nós somos testemunhas desse fato. Exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que vocês agora veem e ouvem. Jesus recebeu o Espírito Santo prometido e o concedeu a quem crê. É o reino de Davi. Isso é a concretização do reinado eterno de Davi. Homens e mulheres, jovens, crianças e velhos, reinando com Cristo nesta era e na era que há de vir, agora e por toda a eternidade. Ame o Senhor de todo o coração. Lute as guerras do Senhor. Carregamos o nome do Senhor. Lutemos juntos essas guerras, valorizando quem fica e quem vai. Amando a todos e dizendo: nós somos uns dos outros. Nós pertencemos uns aos outros. Somos membros do mesmo corpo e servos do mesmo Senhor Jesus. Por favor, fique de pé no seu lugar.